Quer entender tudo sobre o conflito envolvendo Irã e Estados Unidos? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de notícias, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês pra fazer o nosso canal continuar crescendo, belezinha? Não esquece também, galera, de ativar o sininho aqui embaixo, ó, pra sempre receber todas as notificações e ficar sempre por dentro do que rola no Brasil e no mundo, certo? Então tá. Hoje nós temos um tema bem tenso pra tratar, que é um tema envolvendo o Trump, né, e o Irã, entre Estados Unidos e Irã. Com certeza, hoje, esses dois países são dois dos piores países inimigos aí da geopolítica internacional. E da onde que vem esse conflito, né? Até porque o Trump, ele anunciou, né, no seu Twitter que faltou 10 minutos, antes de 10 minutos do ataque, os Estados Unidos, o Trump cancelou um possível ataque, e o Irã acabou de falar também que caso os Estados Unidos ataquem o Irã, que os maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio vão sofrer as consequências. Acredito que ele esteja falando sobre Israel e Arábia Saudita, pelo menos, tá bom? Da onde que vem essa inimizade tão grande, né? Esse ódio tão grande? Pra gente entender, vai ser um vídeo relativamente longo, tá? A gente vai ter que voltar no passado ali um pouco mais importante, voltar algumas décadas até 1979, guarda bem essa data. Por quê? Essa data, até 79, quem comandava o Irã era um regime monárquico, era um regime absolutista, eram chamados Shahs, Shahs com X, tá? Quem que eram esses Shahs? São monarcas, reis. Que nem na Rússia, por exemplo, você chama um rei de czar, chamava, né, pelo menos, no Irã você chamava um rei de Shah. E quem comandava o país era um Shah chamado Shah Reza Pahlavi. Meu persa tá sensacional, hein? E esse Shah Reza Pahlavi, ele tinha uma parceria muito importante com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos, desde o final da Guerra Fria, aliás, desde o começo da Guerra Fria, sempre teve muito interesse em estabelecer políticas de parceria com o país do Oriente Médio. A gente pode ver isso com a Arábia Saudita, com Israel, com o Irã na época, tá? O Irã, além de ser a terceira maior reserva de petróleo do mundo, ainda controla uma passagem que é super importante para a geopolítica internacional, que é justamente o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, vou colocar a fotinha aqui para vocês, ele separa o Golfo Pérsico, que tem 2/3 do petróleo do mundo, e o restante do território aí. Então todos os navios que querem explorar o petróleo do Golfo Pérsico, que é cerca de 1/5 do petróleo que é comercializado pelo mundo, tem que passar pelo Estreito de Hormuz. E quem controla é o Emirados Árabes, em conjunto com o Irã. Olha como é importante o Irã do ponto de vista geopolítico. Só que mesmo tendo todas essas peculiaridades, essas riquezas, o Irã era um país aliado do mundo ocidental e que tinha uma grande disputa geopolítica com os norte-americanos, uma grande parceria, perdão, geopolítica com os norte-americanos. Uma grande desigualdade social. A população revoltada com isso pensou, o grande culpado dessa miséria que a gente passa é justamente o mundo ocidental. Então eles fizeram uma insurreição, uma revolta ali, para tirar os Shahs, que eram aliados dos Estados Unidos, do poder. A chamada em 79, Revolução fundamentalista islâmica xiita. Qual que era a ideia? A gente vai tirar o regime monárquico e vai colocar uma liderança, que vai ser tanto uma liderança política quanto uma liderança religiosa, que na vertente xiita é chamado de Ayatollah. O Ayatollah, então, ele é uma liderança política e uma liderança religiosa. Na época, sai, então, o Shah Reza Pahlavi do poder e entra o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini, que vai se voltar contra a interferência ocidental no Oriente Médio. Naquele momento, só para vocês terem uma noção, começa uma guerra que dura 10 anos, uma guerra entre Irã e Iraque. O Iraque financiado pelos Estados Unidos para tentar acabar com a Revolução Iraniana. Saddam Hussein, na época, aliado dos Estados Unidos, hein? Olha isso. Não dá certo, tá? A revolução não dá certo. Aliás, a revolução dá certo, a revolta do Iraque não dá certo. E o Irã consegue se tornar um país fundamentalista. E desde então, ele se torna totalmente contra a presença americana no Oriente Médio. Inclusive, os dois principais parceiros ali, que é Israel e a Arábia Saudita. Daí que vem essa inimizade. Se eu tivesse que falar hoje os dois polos de poder que existem, seria o Irã de um lado, que representa a vertente islâmica xiita, e do outro lado, a Arábia Saudita, que representa a liderança islâmica sunita na região, e Israel, que é completamente o mundo ocidental ali no meio do Oriente Médio. Beleza. Foi passando o tempo, o Irã ele começou a enriquecer urânio, e isso começou a preocupar bastante os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam alegando que o Irã estava produzindo arsenal nuclear, tá? O Irã jurava que não, o Irã ele faz parte do TNP, o Tratado de Não Proliferação, e ele jurava que ele não estava produzindo armas nucleares no seu território, que ele estava enriquecendo urânio somente para fins pacíficos, fins medicinais e fins energéticos. Foi passando o tempo,
E os Estados Unidos começou a fazer sanções econômicas contra o Irã, alegando: Irã, se você não deixar eu vistoriar o seu território, eu vou aplicar sanções econômicas, ou seja, quem comercializar com o Irã não vai comercializar com os Estados Unidos, punições econômicas mesmo. O Irã começou a ficar sufocado economicamente, isso é fato. Isso vai fazer com que 2015, com o Brasil intermediando, olha que papel importante, o Obama, que então estava na presidência, ele vai fazer um acordo com o Irã. Foi um acordo histórico. Qual que foi esse acordo? Um acordo no qual os Estados Unidos findava as suas sanções comerciais contra o Irã e o Irã abria o mundo para a AIA, né, a Agência Nacional de Energia Atômica, para vistoriar se eles estavam realmente produzindo armas nucleares ou não. O que vai acontecer? Depois de um tempo, a Agência Nacional de Energia Atômica viu que o Irã não estava mesmo produzindo arsenal nuclear. Só que o Obama sai do poder. Quando o Trump ele assume o poder, ele começa a enxergar com maus olhos essa parceria com o Irã. Sabe por quê? Porque olha como a geopolítica é complicada, né? Ao mesmo tempo, começa a acontecer uma guerra civil no Iêmen. O Iêmen é um país que tem uma divisão bem drástica ali entre sunitas e xiitas. E o Irã, ele estava apoiando os xiitas ali da região, enquanto a Arábia Saudita, que é parceira dos Estados Unidos, estava apoiando os sunitas. Fato é que o Trump, alegando que o Irã ainda estava produzindo armas atômicas, né, armas nucleares, o que não é verdade, tá? Já foi comprovado que não é verdade. E alegando que o Irã armava grupos terroristas, que eram os xiitas e Iêmen, o Trump cancela o acordo com o Irã e volta com as sanções comerciais. Pronto. Toda aquela inimizade que já tinha durado desde 1979 e tinha sido findada em 2015 com o presidente Obama, foi por água abaixo. E aí Estados Unidos e Irã começam a abrir um conflito novamente. Fato é, galera, que recentemente um drone americano estava passando pelo espaço aéreo ali próximo do Golfo Pérsico. Não se sabe se estava em território iraniano ou se estava no meio do oceano. O Irã alega que o drone americano estava em território iraniano e o Irã alega que os Estados Unidos alega que estava em cima do mar, né, em cima do Golfo Pérsico. Não sabemos o que é verdade, mas o fato é que o Irã derrubou aquele drone. E isso já é considerado, né, uma ameaça para um outro país, é considerado um embate para outro país. E aí o Trump começou a falar: o Irã cometeu um grande erro, a big mistake, né, o Irã cometeu. E o Irã, do outro lado, começou a ameaçar a Arábia Saudita, Israel e também os Estados Unidos. E o que vai dar desse conflito? Galera, de verdade, não sabemos. Mas fato é, hoje o Irã, ele tá produzindo, tá enriquecendo urânio sem vistoria, tá? Não se sabe se ele está produzindo armas atômicas ou não. Eu, particularmente, galera, acho que não, porque o Irã não tem essa capacidade em tão pouco tempo, né, de produzir armas nucleares. Mas fato é, o Irã está sufocado economicamente pelas sanções americanas que voltaram desde a finalização do acordo que o Trump fez com o Irã. E toda vez que a gente tem uma situação de grande miserabilidade, os ânimos eles se exaltam. O ódio contra os americanos e contra o mundo ocidental está no nível assim, alarmante. Fato é, corre o risco ali de uma guerra direta entre Irã, Israel e Arábia Saudita e de uma guerra indireta, porque o Irã é aliado da Síria, que é aliado da Rússia, e com certeza Israel e Arábia Saudita são aliados dos Estados Unidos. Ou seja, de novo, né, a gente tem a geopolítica toda interessante ali por trás. Estados Unidos de um lado, China e Rússia de outro. Belezinha? Deu pra entender esse xadrez geopolítico complicado? Jura mesmo? Então tá, galera. Então, ó, se vocês curtiram ou se não entenderam alguma coisa e quer deixar um comentário, já pode deixar nos comentários aí o que vocês querem, né? O que vocês acharam do vídeo. Tem algum comentário, alguma coisa. Se vocês gostaram, deixa seu like, não esquece, tá? Se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e